Você gosta de ficar repetindo tarefas? Eu também não. Isso não é diferente com a programação. Dentro lá do código, você pode criar pequenos outros blocos de código com linhas que você pode repetir em diversos lugares, não precisando ficar reescrevendo elas. Isso se chama função. E essa função tem um nome bem sugestivo. Ela executa esse bloco de código onde você quiser e elas são bem dinâmicas. Você pode passar parâmetros e tudo mais. A gente vai ver mais nesse vídeo aqui, nossos fundamentos do JavaScript com o Node.js. Vamos chegar mais. Fala aí, pessoal do desenvolvedor, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, continuando aqui nossos fundamentos do JavaScript focado em Node, mas também que podem ser utilizados na parte de navegador do front-end. Vamos falar sobre funções ou métodos. O que elas são? São blocos de código que podem ser reutilizados em mais de um lugar, tá bom? Então, no JavaScript existem algumas maneiras de declarar. Pode ser via constante, pode ser via função direto ou de forma anônima, ou nomeado dentro de objetos ou arrays, tá? Então, você tem várias maneiras de você conseguir criar funções e é bem interessante isso. Você vai pegando mais com o tempo o jeito, mas eu vou mostrar algumas opções aqui. Você pode receber um ou mais parâmetros. Uma boa prática é uma função ter um nome que seja de ação. Então, você não vai colocar ali, por exemplo, um nome qualquer que não faça sentido. Você vai colocar um nome que tenha sentido para aquela função que quando você precisar chamar ela, tá? E o que são parâmetros? Parâmetros são como se fossem variáveis que nós podemos passar para essa função. Então, nós podemos passar valores para deixar ela mais dinâmica ainda, caso ela necessite, tá bom? Então, você pode passar. Isso nós chamamos de parâmetros ou também argumentos. Então, é um outro nome de você falar. Antes de a gente continuar, não esquece, se inscreve no canal, deixa o like aqui. São vários vídeos que eu estou fazendo para vocês, para te ajudar na sua jornada na programação. Aqui o assunto é você crescer, você aumentar mais a sua carga de conhecimento de programação e conseguir alcançar a sua primeira oportunidade. Então, não esquece, deixa aí seu like, se inscreve, chega mais, junta aqui na comunidade, vamos andar junto aí nessa jornada que você está participando, beleza? Bora aqui para o nosso VS Code, então. Eu vou criar um arquivo chamado functions.js, tá? Eu tenho todo o Node aqui já instalado. Se você está perdido, chegou nesse vídeo de paraquedas, eu vou deixar aqui algumas opções para você ver de vídeo, tá? Onde eu ensino como instalar o Node, onde eu ensino várias outras coisas de fundamentos do JavaScript, que é uma linguagem de programação onde você pode começar do zero aí. Então, vamos lá. Para você criar uma função, existem duas maneiras. Você pode utilizar a mais comum, que é a seguinte, é você criar aqui a palavra function, você vai escrever function, vai dar um nome para a sua função, então eu vou chamar de sum, por exemplo, que seria a soma. Você vai abrir e fechar parênteses, ok? E você vai abrir e fechar chaves. A função está criada, beleza? Dentro dela você pode, por exemplo, fazer alguma coisa, tá? Então eu posso, por exemplo, chamar um console log aqui de 1 mais 1. Então eu estou fazendo uma soma de 1 mais 1, tá? E aí, a função por si só, ela não faz nada. Aquilo está apenas declarada, mas ela não está sendo executada. Para você executar a função, você simplesmente chama ela aqui, ó, sum, tá bom? Você pode chamar aqui com sum, que vai funcionar. Então, se você vier aqui e executar o Node, dando um Node functions.js, você vai ver que nós temos um console log de 2 aqui, tá bom? O que você pode fazer agora? Você pode adicionar alguns argumentos, tá? Então, eu quero, por exemplo, que ele some um número 1, então vou colocar number 1, e o segundo argumento, number 2. Preciso ter 2 argumentos? Não, você pode ter 1, pode ter 2, pode ter 10, pode ter 1000, pode ter quantos argumentos você quiser, e segue as mesmas regras das variáveis, tá? Os tipos, todo tipo que você tiver no JavaScript vai ser aceito aqui. E aí você pode, por exemplo, dar uma soma aqui de um number 1 mais number 2, tá bom? E pode ser qualquer nome no parâmetro também. Então, eu vou colocar aqui dentro do meu sum, então aqui é a declaração da função, tá? Lembra que função é dinâmico, não é uma coisa estática. Então, aqui está dizendo que você vai receber 2 números. Quais? Não importa. Quando eu chamar minha função, agora sim eu posso passar por parâmetro. Então, eu quero que você some o número 1 seja 2, eu quero que o número 2 seja 3, tá bom? Então, meus parâmetros são esses. E quando eu executar isso, ele vai fazer o valor 5 aqui embaixo no terminal. Por quê? Porque 2, que é o que eu estou mandando no primeiro parâmetro, mais 3, que é o que eu estou mandando no segundo parâmetro, é igual a 5, tá bom? Então, aqui são parâmetros. Agora, tem uma outra coisa que você pode fazer. Você pode também retornar um valor. Então, ao invés de dar um console, eu vou vir aqui e vou dar um return. O que eu estou fazendo aqui? Quando eu retorno isso, eu estou dizendo que a minha função ela vai executar tudo que tiver que executar e, no fim, ela vai retornar alguma coisa. Ela vai me entregar um valor, tá? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, em vez de fazer o console aqui dentro da função, eu faço do lado de fora e eu chamo aqui sum, por exemplo, agora eu quero somar 5 e 5, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, sum 5,5 e ele vai fazer para mim aqui a soma quando eu fizer. Então, agora é 10. Por quê?
Por que eu não estou mais usando solto assim? Porque eu estou retornando o valor, tá? Se eu não fizer um console aqui, ó, e tentar executar, nada vai acontecer, porque eu não estou exibindo nada na tela, tá bom? Então aqui eu estou apenas retornando. Eu posso gravar esse valor, por exemplo, numa constante. Então, vou colocar aqui, ó, total. Seria o sum de 5 mais 5. Eu posso fazer um console log aqui com o total. E aí, quando eu executar isso, ele aparece 10 para mim, tá? Posso também criar outras coisas dentro da função. Eu posso vir aqui, eu colocar um const, total values, ou só total também, tanto faz. E eu faço aqui a minha soma aqui dentro, tá certo? E eu retorno aqui o total values. Aliás, total... Vou colocar total amount, fica melhor. Vamos supor que é tipo um total amount aqui. E aí, quando eu vou executar isso, a mesma coisa acontece. Ele retorna 10, tá bom? E aqui eu posso colocar qualquer número. Beleza? Então, essa aqui é uma maneira de fazer função, tá? A outra maneira que a gente tem também é através de declaração de constante. Opa, deixa eu colocar isso aqui para cá. Então, com declaração de constante, nós podemos fazer o seguinte. Const sum igual, e é aqui o que a gente vai chamar de arrow functions, tá bom? Aqui é uma maneira de fazer função, que é a função mais comum, que a gente sempre viu no JavaScript, e aqui é uma maneira um pouco mais nova. Eu prefiro usar essa daqui sempre que eu puder, mas quando você não puder, você tem essa opção também, que é através de arrow functions, ok? Então, o sum, a gente pode fazer a mesma coisa, por exemplo, você pode receber um number one aqui, ó, number one, number two, não muda nada, tá, ó. Posso copiar e colar e fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Beleza? O que ele vai reclamar? Ele vai reclamar que, na verdade, eu tenho coisas iguais aqui, né? Eu tenho uma função declarada com o nome e uma outra função com o mesmo nome. Então, eu vou colocar aqui, ó, sum with arrow function. Pronto, só para deixar diferente, tá? Ou então, ao invés de sum, vamos colocar assim, ó, minus. Então, a gente faz aqui, faz uma subtração, por exemplo. Então, você vê que eu posso criar a função com qualquer nome, né? E eu venho aqui, dou um console log do minus, e aí, por exemplo, 3 e 2. E aí ele vai executar isso para mim. Ele vai retornar aqui 1 no segundo console, tá? Que seria essa parte que a gente está mexendo aqui. Beleza? Então aqui são dois tipos de fazer função, certo? E as funções, você vai ver que elas podem estar em vários lugares, tá? É muito comum você ver função a rodo por aí. Só que a parte que você tem que levar em consideração é que você pode abstrair esse código, tá? Num arquivo. Então, por exemplo, vamos criar um outro arquivo aqui chamado de main.js, que seria meu arquivo principal. Eu posso vir aqui, por exemplo, assim que eu exportar, né, essas funções, fazendo, por exemplo, um módulo.exports aqui, e colocando o sum e o minus. Então, aqui eu estou criando um módulo e estou exportando ele. Quando eu faço isso, eu consigo utilizar essas minhas funções e outros arquivos, tá? Então, eu posso vir aqui e fazer um const, abrir e fechar parênteses, igual require, e passar aqui o functions, com ponto barra functions, certo? Automaticamente, o que vai aparecer aqui? Ele vai aparecer minhas duas funções, sum e minus. Então, eu posso utilizar essas funções em outros lugares, ó, em outros arquivos. Então, console log sum 5 e 5, tá bom? E console log, então, eu vou até colocar aqui do lado, ó, vírgula, colocar aqui, ó, minus, e o primeiro eu vou colocar sum, tá? E eu faço aqui minus e, por exemplo, 5 e 4. Quando eu executo isso aqui, então o node main.js, ele vai colocar aqui, ó, sum 10 e minus 1, que ele está fazendo as minhas funções executarem. Tá? Então é muito interessante que você utilize essas funções. Por quê? Porque você quer abstrair código, tá? Aqui está bem simples, mas você pode fazer várias coisas. Por exemplo, fazer uma função que faz uma busca específica no banco de dados, sem precisar ficar criando a query o tempo todo. Você pode abstrair essa função. Você pode criar funções que fazem outros tipos de cálculo. Então, funções que te retornem alguma string específica com base no seu dado. Enfim, é bastante coisa que dá para fazer aqui, tá? Então, é bem aberto essa parte da função. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo como é que está sendo a sua trajetória em aprender os fundamentos. Deu certo? Você conseguiu entender o que eu expliquei aqui? Deixa um comentário. Se você tem alguma dúvida, também comenta que eu posso responder, tá? Aqui eu vou sempre ler, eu sempre leio os comentários e provavelmente eu vou ler o seu. A chance é 99%. E aí, se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui, beleza? Do mais, não deixa de se inscrever no canal e não deixa de participar da jornada do autodidata do inglês aqui. Eu vou deixar o link na descrição, professor Gabriel Becker. É um inglês focado pra gente, assim, que é autodidata mesmo, que aprende aquilo que realmente é necessário para conseguir oportunidades lá do exterior. Tá? Você não precisa saber Shakespeare, você não precisa saber poemas formais de 1930. Você precisa saber o inglês da comunicação. Dá certo, eu já trabalho em empresas do exterior há mais de 3 anos, funciona muito bem.
Meu inglês não é fluente, mas todo mundo consegue me entender, eu consigo entender as pessoas. Basta você focar. Estuda programação, estuda inglês que você vai conseguir ir muito longe, ganhando em moeda forte, muito mais valorizada aqui no Brasil, beleza? Te vejo numa próxima oportunidade e até mais.